Seu coração, ele não decide bater, ele obedece a um punhado de íons, e são as fibras especializadas que geram todo o trabalho. Eu sou o professor Daniel Garlip, sou doutor em Ciências do Movimento Humano, e nessa aula aqui, que é continuação da aula de contração do músculo cardíaco, eu quero falar um pouquinho contigo sobre essas células miocárdicas autoexcitáveis. Como ocorre o processo dessas despolarizações e repolarizações para que efetivamente o nosso músculo cardíaco possa gerar de novo essas contrações cardíacas. Então, eu volto nessa imagem aqui, porque a gente está falando de ritmicidade. Então, na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre este despolarizar e este repolarizar. Agora nós precisamos falar deste movimento, da despolarização das fibras especializadas cardíacas e desta repolarização. Lembra que nossa massa muscular cardíaca, ela tem em torno lá de um potencial de membrana de menos 90 milivolts. Em compensação, as células marca-passo, que são essas fibras especializadas, elas têm um potencial marca-passo em torno de menos 60 milivolts. Isso ocorre porque praticamente essas células aqui, elas não descansam, elas estão sempre envolvidas em um processo de despolarização e repolarização que nós vamos ver ao longo desse vídeo. Então vamos ver o seguinte, o que acaba acontecendo nas fibras especializadas? Elas possuem canais, e esses canais, eles são chamados de canais IF. Esses canais, eles têm um potencial de marca-passo que fica em torno de menos 60 milivolts. Esses canais, eles são permeáveis tanto ao potássio como ao sódio. Porém, o que acaba acontecendo? Eles passam a ser mais permeáveis ao sódio do que ao potássio. Como o sódio ele é mais concentrado fora da célula, começa a entrar sódio nessas fibras especializadas, permitindo então que estas fibras fiquem cada vez menos negativas e cheguem então no limiar de estabilidade e possam migrar então para uma região mais positiva. Só que esses canais aqui, os primeiros pesquisadores que foram entender esses canais, eles não entendiam muito bem como é que esses canais funcionavam e eles chamaram esses canais de canais engraçados. Então, hoje a gente considera, né, esse Fzinho que tem aqui é chamado de funny, que vem de engraçado. Então, são canais do tipo I chamados de funny. Só que esses canais, eles são também considerados canais HCN, que quer dizer canais controlados por nucleotídeos cíclicos, ativados por hiperpolarização. Vamos ver como ocorre a despolarização da fibra especializada cardíaca. Olha só. Quando existe aqui o potencial marca-passo, esses canais funny estão abertos. Então, começa a entrar sódio na célula. Conforme vai havendo este despolarizar dessa fibra especializada, esses canais funny começam a se fechar e começam a abrir canais lentos de cálcio. Só que como a gente está jogando cargas positivas para dentro dessa fibra especializada cardíaca, chega uma hora que atinge-se o limiar de excitabilidade. Quando este ponto ocorre, abrem-se muitos canais de cálcio. Então, nós vamos começar a jogar cada vez mais cargas positivas para dentro da célula, e existe, então, um despolarizar desta fibra especializada. Quando chega aqui um pouquinho antes de 20 milivolts positivos, fecham-se os canais de cálcio, abrem-se, então, os canais de potássio. Como o potássio ele é um íon positivo, está mais carregado dentro dessas fibras especializadas, ele vai começar a sair. Então, se nós estamos tirando cargas positivas de dentro dessas fibras especializadas, começa a haver, então, esta repolarização. Então, olhando esta imagem aqui, vejam, neste ponto aqui nós temos entrada de sódio, depois uma pequena entrada de cálcio, abrem-se vários canais, fecham-se os canais de cálcio,
abrem-se os canais de potássio e assim a gente passa a ter o desenvolver desta despolarização e desta repolarização nas fibras especializadas cardíacas. Agora, olha que interessante. Toda vez que algum indivíduo estiver sob um efeito, uma estimulação simpática, ele vai estar exposto às catecolaminas. As catecolaminas vão fazer com que haja um despolarizar mais rápido dessas fibras especializadas. Consequentemente, a frequência cardíaca vai acabar aumentando devido a esta maior migração de íons para dentro dessa fibra especializada. Em compensação, se a pessoa estiver sob uma estimulação parasimpática, o que acaba acontecendo? Esses canais, eles vão ficar um pouquinho mais sensíveis ao potássio. Como o potássio ele é mais carregado dentro da célula do que fora, ele vai começar então a sair potássio. Vai haver uma pequena hiperpolarização da fibra especializada. Quando isto ocorre, esta fibra passa a estar um pouco mais longe do limiar de estabilidade. Consequentemente, o despolarizar desta fibra sob o estímulo parasimpático passa a ser um pouco mais lento. Consequentemente, a frequência cardíaca do indivíduo começa a ficar um pouquinho mais lenta. E quando a gente começa a olhar a relação da fibra especializada com a massa muscular cardíaca, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma possibilidade de migração de íons da fibra especializada, que está normalmente grudada à massa muscular cardíaca, em relação às fibras especializadas. Na aula passada, nós vimos que o despolarizar e o repolarizar das fibras musculares cardíacas gerava, inclusive, um platô. Porém, o despolarizar e o repolarizar da fibra especializada não tem esta função. Então, o que acaba acontecendo? Existe, então, um espalhamento desta informação, dessa despolarização que nasce na fibra especializada para a musculatura estriada cardíaca, que ela é muito justaposta a essas fibras especializadas. Consequentemente, um abalo de despolarização da fibra especializada permite um abalo de despolarização das fibras cardíacas, permitindo então que haja uma contração do músculo cardíaco. Ok? Então eu fico por aqui com mais esta aula, aqui quando nós conversamos um pouquinho sobre as células musculares cardíacas, nesse caso aqui as células miocárdicas autoexcitáveis, e eu vou deixar aqui embaixo, né, o linkzinho para que tu possa se inscrever aqui no canal, porque muitas aulas de fisiologia eu vou colocar por aqui, já estou colocando, e também vou deixar o linkzinho aqui da aula de contração do músculo cardíaco, para que você possa, junto com essas duas aulas, entender perfeitamente como ocorre a contração do músculo cardíaco. Ok? Fico por aqui, um grande abraço, até breve.